Olá, espero que estejam bem. Nós hoje vamos ver um bocadinho esta questão das VLANs, que eu acho que ficaram algumas dúvidas. É assim, nós já sabemos que quando estamos a configurar os equipamentos, os switches, vocês têm a VLAN padrão, que é a VLAN que está sempre por defeito. Ou seja, é aquela que nós, mesmo não fazendo nada, está lá. Se nós viermos aqui, por exemplo, ao Packet Tracer, se eu for verificar aqui, reparem o que acontece. Normalmente a minha VLAN, não sendo este o caso, que já tem aqui algumas, diz aqui VLAN Default e todas as portas estão associadas a esta VLAN. Okay? Depois, então, nós temos outro tipo de VLAN, que é a VLAN para os dados, e é aquela VLAN que nós vamos configurar para que possam passar a informação, por exemplo, relativa ao departamento de marketing, ao departamento de informática, ou pensem, por exemplo, no cenário da escola, quando vocês têm as três VLANs, são as VLANs dos serviços administrativos, a VLAN dos alunos e a VLAN dos professores. Depois há outro tipo de VLAN, que é uma VLAN especial, que é a VLAN nativa. Quando nós falamos de VLANs, o que é que acontece? Eu vou colocar numa rede grande, por exemplo, imagine uma rede que eu tenho 300 máquinas e vou criar três VLANs. A tal VLAN dos alunos, a VLAN dos serviços administrativos e a VLAN dos professores. O que é que acontece? Vocês sabem que o edifício, a escola, é dividida em várias partes. No entanto, se eu aceder no bloco E ou no bloco B ou em qualquer um dos blocos, eu consigo aceder e comunicar com os meus colegas dentro da mesma VLAN. E assim que, por exemplo, eu estou a comunicar com um professor ou a enviar informação para outro professor, o que é que acontece? Cada quadro, ou frame, como quiserem, que é enviado do meu PC para o PC do outro professor, depois, quando chega ao switch, o switch vê assim, olha, esta frame vem deste PC que se encontra na VLAN dos professores e põe a etiqueta da VLAN dos professores, ou seja, é como se ele tivesse a etiquetar todas as frames que passam ali. E notem que eu não estou a falar em pacotes. Porquê? Porque quando nós falamos em pacotes estamos a falar do nível 3 do modelo OSI, ok? Nós aí falamos dos IPs. Nós aqui estamos a falar na rede local, na rede interna e falamos das frames ou dos quadros. E aqui o que é adicionado? Nós sabemos que neste nível 2 do modelo OSI ou do TCP/IP falamos em quadros, em que um endereço importante é o MAC address ou o endereço físico da máquina. Então reparem, eu estou a enviar uma mensagem, o switch vê, ok, então vou etiquetar, seguiu viagem e quando chega, por exemplo, a outro switch, ele vê, olha, isto é para a VLAN dos professores, ok, então vou retirar esta tag, esta etiqueta e vou encaminhar para o PC correto. No entanto, há situações em que quando nós temos as VLANs nativas, são VLANs especiais que não precisam de tag nenhuma, ou seja, são VLANs que dentro da minha rede vão passar de um lado para o outro sem precisar de ter etiqueta. Agora o que é que acontece? É óbvio que num lado do switch a VLAN nativa tem que ser configurada, imaginem, é 10, ok? Então se a VLAN nativa é a 10 no lado do switch, no outro lado do outro switch também tem que ser a 10, porque senão ele vai pensar assim, olha, imaginem o seguinte cenário, um switch tem a VLAN nativa número 10 e o outro switch tem a VLAN nativa número 20. E depois, quando esta informação chega, o que é que acontece? Ele vai reencaminhar a informação para as máquinas erradas. E esta situação pode causar algum que eles designam de flooding, uma inundação na rede. Porquê? Porque quando chega ao destino, ele vai verificar, olha que fixe, esta é uma VLAN nativa, não tem etiqueta, vai para estas máquinas. E na verdade não era bem para aquelas máquinas. Portanto, pode haver ali alguma confusão. Portanto, a grande diferença, se vocês quiserem perceber melhor, é numa VLAN padrão, numa VLAN normal, eu vou ter sempre a etiqueta, é adicionada tal etiqueta, e numa situação em que eu tenho uma VLAN nativa, eu não vou ter essa mesma etiqueta. Portanto, passam os dados, mas não é acrescentado nada em termos da rede.
E reparem uma coisa, vamos aqui ver uma situação neste exemplo. Quando eu faço, deixem-me só ver aqui, por exemplo, esta é 10, vai para a 10. Deixem-me só, aqui vou para o modo simulação, vou retirar a informação e vou então enviar, deixem-me só ativar também, já está ali o ar, ok. Vou passar e vamos aqui analisar. Portanto, quando eu tenho aqui a informação, não tenho rigorosamente nada, estão a ver? Aqui o quadro Ethernet não tem nada, mas quando ele chega aqui ao switch, quando ele vai sair, reparem que ele adicionou aqui estas tags. Vamos no inbound, ele recebe, não tem nada. Quando ele vai sair, adiciona esta informação. Para quê? Para quando esta frame chegar aqui a este switch, ele saber para quem é que se destina. Ok? Vamos avançar e ele reencaminha. Quando eu estou no switch, reparem que aqui sim, ele tem um inbound e no outbound, porque é importante, ou seja, tem a mesma tag, e quando ele chegar ao PC de destino, vamos ver então aqui, quando ele chegar ao PC de destino, já não tem então nada, ok? Foi retirada aquela informação. Porquê? Porque isso, a tal questão da tag da VLAN é importante para o switch, para ele saber para que portas vai reencaminhar esta mesma informação. Depois temos a VLAN de administração, e que vocês já sabem que a VLAN de administração é importante por uma questão de gestão, e é aquela que eu vou poder aceder remotamente para fazer a gestão do meu equipamento, e a VLAN de dados, que a VLAN de voz, que é uma VLAN muito específica, com detalhes muito próprios. Porquê? Porque é onde vão passar efetivamente os dados relacionados com a voz, e aqui criamos uma VLAN separada. Não se esqueçam que a grande vantagem das VLANs é nós segmentarmos a nossa rede. Quando nós criamos uma VLAN, diminuímos o domínio de broadcast. Aliás, deixem-me só rever aqui uma coisa convosco. Quando eu tenho estas máquinas todas juntas, sem VLANs, o domínio de broadcast vai ser muito alargado, né? Ou seja, se estas máquinas não tivessem VLAN, quando esta máquina pede alguma solicitação à rede ou faz um broadcast à rede ou um pedido, todas elas recebem. No entanto, quando eu tenho as VLANs, apenas aquelas máquinas que estiverem na mesma VLANs é que vão fazer parte daquele domínio de broadcast. Reparem então que a nossa segmentação em termos das VLANs leva-nos aqui a alguns benefícios, e que nós já os vimos, né? O facto de diminuir, não se esqueçam que esta tradução está um bocadinho mais, diminuir a questão dos domínios de broadcast, né? Vai diminuir o número de máquinas. Depois o facto de tornar a nossa rede mais segura. Porquê? Porque apenas os utilizadores dentro da mesma VLAN vão poder comunicar. Depois, em termos da gestão da eficiência, que também é muito importante. Porquê? Porque quando o administrador está a configurar determinadas particularidades que são específicas daquela VLAN ou daquela rede, e que aqueles utilizadores naquela VLAN têm que ter determinadas permissões, determinadas características, o facto de eu ter a rede separada é muito mais fácil. Porque se eu adicionar um utilizador que venha ter novas características ou que seja necessário, ele vai para aquela VLAN ou outro na outra VLAN, e assim sucessivamente. Depois, o facto do custo também ser reduzido. Porque o que é que vai acontecer? Vocês têm um custo reduzido porque, imaginem, eu tenho uma rede, não preciso comprar switches, quero separar, não preciso comprar switches também, maior número de quantidade de switches, porque eu vou conseguir resolver dentro daquela VLAN, dentro daquele switch, segmentar a minha rede utilizando mesmo aquele equipamento, né? E depois o facto de diminuir também a questão da largura de banda, porque eu vou estar a segmentar. Reparem, se eu tenho 300 máquinas e todas elas dentro do mesmo domínio, em termos de tráfego na minha rede, vai haver uma grande taxa de ocupação da largura de banda, tornando um custo superior, porque assim teria que aumentar a minha largura de banda. Assim não, segmento tem uma divisão da minha rede. E obviamente o melhor desempenho da rede, conforme vocês já podem ver aqui.
Depois, aqui tem esta, embora esta tradução seja um bocadinho má em termos do currículo, mas o que é que significa? É que significa que se eu tiver, por exemplo, a necessidade de ter redes mais pequenas com determinados, a utilização de determinado software. Vamos pensar que, por exemplo, os serviços administrativos têm necessidade de aceder à aplicação dos programas de alunos e só eles apenas têm direito àquela aplicação, né? Que faz parte daquela VLAN. No entanto, vamos pensar no seguinte: os professores têm outro programa que precisam de utilizar uma plataforma qualquer de e-learning. Portanto, aquela aplicação só vai estar funcional dentro daquela VLAN. Okay? Pronto, e aqui voltamos então aos tipos de VLANs. Espero que este vídeo tenha sido útil e se tiverem dúvidas, coloquem no fórum da disciplina. Até logo, bom trabalho!